Olá, amigos do Clube do Concurso Atualizar, você que já tem acesso aí às questões na plataforma do Clube do Concurso Atualizar, lembrando que o acesso às questões é gratuito, né? Você pode aí, qualquer pessoa pode entrar no site da Editora Atualizar, www.editoraatualizar.com.br, acessar o banco de dados do Clube do Concurso Atualizar e resolver questões de concurso aí das mais variadas bancas examinadoras. Só que nós estamos com uma novidade. Qual que é a novidade? Ora, são os comentários em vídeo das questões do Clube do Concurso Atualizar em um canal privado da editora. Apenas sócios conseguem assistir aos vídeos, né, a esses comentários que nós estamos fazendo aqui, ok? Então você que é sócio do Clube do Concurso Atualizar, já foi lá, já fez a sua associação, R$19,90 por mês. Eu estou aqui, resolvendo questões CESP. E qual que é o nosso tema? Princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º da Constituição Federal de 1988. Então vejam só a questão de número 1 na primeira lista aí, né, do Clube do Concurso Atualizar. Questão 1. Polícia Civil de Goiás, escrivão de polícia substituto, CESP 2016. Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Peraí, professor, questão CESP de múltipla escolha? Tem, gente. A CESP faz, né? O CESP, melhor dizendo, faz não só aquela prova de certo e errado, aquela tradicional prova de certo e errado, mas tem também provas com, né, questões de múltipla escolha. Então, olha só, está querendo a afirmativa, a alternativa que apresenta um fundamento expresso da República Federativa do Brasil. Então, olha só, valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Já achamos a resposta. Resposta letra A, valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Eu tenho que lembrar, pegar o pincel aqui, eu tenho que lembrar do clássico macete Sociedi-Va-Plu. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Aqui é o inciso 4º do artigo 1º. Artigo 1º, que traz os fundamentos da República Federativa do Brasil, o Sociedi-Va-Plu, tá? E no inciso 4º eu tenho valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Lembrem-se lá das aulas do YouTube, né? Lembrem-se que eu falo, o Brasil é um país capitalista. Nós temos como sistema econômico o capitalismo, afinal de contas, a livre iniciativa é uma das características mais importantes do capitalismo, tá? Só que o nosso capitalismo não é um capitalismo selvagem, não é um capitalismo desenfreado. Ele vai ser limitado, controlado, vamos dizer assim, pelos valores sociais do trabalho. Por isso, por exemplo, toda a carga de direitos constitucionais assegurado aos trabalhadores, do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição, tá? Então, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 4º da Constituição. Letra B. Autodeterminação dos povos. O respeito à autodeterminação dos povos é um dos princípios nas relações internacionais. Artigo 4º da Constituição. A maneira como o Brasil vai se portar perante a comunidade internacional, perante os outros países, né? Não, nas suas relações internacionais, o Brasil rege-se pela autodeterminação dos povos, o respeito, né, à autodeterminação dos povos, tá? Próxima questão, igualdade entre os estados. Igualdade entre os estados é outro princípio nas relações internacionais. Então o Brasil prega a igualdade entre os estados. O Brasil defende, por exemplo, o aumento de assentos, o aumento do número de países em organismos multilaterais, como, por exemplo, antes era G7, depois virou G8, depois virou G9, hoje a gente fala de G20, né? Um grupo econômico considerado ali, considerando as 20 maiores economias. Quem defendeu arduamente essa ampliação
foi o Brasil, foi, né, a diplomacia brasileira. O Brasil defende a ampliação, por exemplo, dos assentos do Conselho de Segurança da ONU. Toda essa defesa, toda essa ampliação de número de lugares em organismos multilaterais, tá? Como, por exemplo, né, as Nações Unidas e as questões específicas, o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, quando o Brasil defende esse tipo de ampliação, ora, ele está justamente, né, pregando aqui, cumprindo, melhor dizendo, um dos seus princípios nas relações internacionais, a igualdade entre os Estados, o aumento da igualdade entre os Estados. Erradicação da pobreza. Erradicação da pobreza é fundamento? É princípio nas relações internacionais? Nenhum, nem outro. Artigo 3º da Constituição, inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, objetivos da República Federativa do Brasil, ou seja, objetivos nosso enquanto sociedade, nosso enquanto Estado, enquanto República Federativa do Brasil. Clássica questão, tá? Concurso público, gente, adora isso aqui, adora comparar artigo 1º versus artigo 3º versus artigo 4º. É comparar fundamento com objetivo, com princípios nas relações internacionais, tá? Então percebam, eu estou falando aqui de um objetivo. Letra D, objetivo. Solução pacífica dos conflitos, outro princípio nas relações internacionais. Lembrem-se lá das minhas aulas de direito constitucional no YouTube. Nós somos um país pacífico por natureza. O Brasil defende, né, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a solução pacífica dos conflitos, a defesa da paz. Quando a gente pensa ali no artigo 4º da Constituição brasileira, a gente percebe que o soldado brasileiro é um legítimo capacete azul, né? Não tem os capacetes azuis ali, das Nações Unidas, as missões de paz das Nações Unidas, nada melhor do que um soldado brasileiro para representar, né, as missões de paz da ONU. Afinal de contas, nas nossas relações internacionais, nós temos diversos princípios voltados para a defesa da paz, a não intervenção, o respeito à autodeterminação dos povos, o respeito à independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, né? A solução pacífica dos conflitos, cooperação dos povos para o progresso da humanidade, repúdio ao terrorismo, repúdio ao racismo, né? E concessão de asilo político. Sem contar que no parágrafo único do artigo 4º, o Brasil prega a formação, né, uma integração de uma comunidade latino-americana de nações, né, com integração do ponto de vista político, social, cultural, enfim, né, nós temos aí toda essa diplomacia brasileira calcada, nos princípios presentes no artigo 4º, ok? Então, questão de número 1, resposta letra A. Professor, você está resolvendo como? Estou resolvendo pelo meu celular, você também consegue fazer da mesma maneira. Basta acessar o site da editora Atualizar aí, e lá no link do Clube do Concurso Atualizar e perceber quais são essas questões, tá? Estou resolvendo as questões da bateria CESP, volto a dizer, tá? Questão de número 2, vamos para a questão de número 2 aqui, Polícia Civil de Pernambuco, agente de polícia CESP 2016. Assinale a opção correta acerca dos princípios fundamentais que regem as relações do Brasil na ordem internacional, conforme as disposições da CF. Então, de acordo com os princípios fundamentais, então, do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição. Vamos lá, Letra A. Em caso de profunda degradação da dignidade humana em detrimento do Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Olha só, em caso de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Olha só como é que a CESP é maldosa, tá? É uma questão sobre princípios nas relações internacionais. E está falando o seguinte, que se eu tenho um outro Estado, um outro país,
onde a degradação da dignidade humana, a profunda degradação da dignidade da pessoa humana esteja ocorrendo, tá? O princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado. Lembre-se o seguinte, o Brasil respeita a independência nacional dos outros países. O Brasil respeita, ele prega a não intervenção, o respeito à autodeterminação dos povos, tá? Então, numa situação, eu poderia ter, tá, uma intervenção, tendo em vista uma crise humanitária, por exemplo, para assegurar a prevalência dos direitos humanos, em determinadas situações, sim. Mas aí a gente tem que fazer a questão, né, analisar a questão aqui, por eliminação, tá? Então, a letra A, em regra, se a gente analisa ali os princípios nas relações internacionais, em regra, o Brasil vai respeitar a autodeterminação dos povos, o Brasil vai pregar uma não intervenção, tá? Mas, se a situação for de uma profunda degradação da dignidade humana naquele país, o princípio fundamental da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado, ou seja, eu poderia admitir uma intervenção por conta justamente de defender a prevalência dos direitos humanos, tá? Então não estaria de toda incorreta a afirmativa, tá? Vamos ver a letra B. O princípio da independência nacional conduz à igualdade material entre os estados, na medida em que, na esfera econômica, são iguais as condições existentes entre eles na ordem internacional. Gente, o princípio das relações internacionais da independência nacional conduz à igualdade material entre os estados, a igualdade é formal. Os países possuem independência nacional, mas é uma independência muitas vezes formal. A independência material vai variar de país para país. Tem país que efetivamente, tem uma independência nacional ali do ponto de vista material, tá? Outros países não, sofrem a influência do imperialismo de outro país, Então, a soberania de um país pode interferir na independência nacional de outro? Pode, tá? Então, perceba o seguinte, que aqui, eu estou falando de uma formalidade. A independência nacional, ela conduz a uma igualdade formal entre os estados e não a uma igualdade material, tá? Nós temos que lembrar que nem todos os países são materialmente iguais. Possuem, uma materialidade, uma igualdade material do ponto de vista econômico. Ora, se fosse assim, não teria países desenvolvidos, países em desenvolvimento. Eu não teria esse tipo de classificação e esse tipo de desigualdade existente entre os próprios países, tá? Então, a letra B, ela está errada na hora que ela fala dessa igualdade material. A igualdade é formal. Os países são independentes, formalmente independentes. Mas quando eu falo da igualdade material do ponto de vista econômico, ela não existe mesmo, C. O princípio da não intervenção é absoluto, razão porque se deve respeitar a soberania de cada um no âmbito externo e porque nenhum Estado pode sofrer ingerências na condução de seus assuntos internos. Ok, o Brasil tem como princípio em suas relações internacionais, tá, a não intervenção. Só que isso, gente, esse princípio ele não é absoluto. Se eu tiver uma profunda crise no país em questão, onde a dignidade humana esteja sofrendo ali um atentado de uma maneira muito forte, muito profunda, o Brasil pode deixar de lado o princípio da não intervenção e pregar justamente a intervenção por uma necessidade humanitária, em virtude de uma crise humanitária naquele respectivo país, por exemplo, tá? Então percebam que o princípio internacional da não intervenção, ele não vai ser absoluto. O Brasil, como ele defende a prevalência dos direitos humanos, tá? No plano internacional, eu poderia relativizar a não intervenção. Então, o erro da afirmativa aqui, é falar que o princípio da não intervenção é absoluto, razão porque deve respeitar a soberania de cada um no âmbito externo
e porque nenhum Estado pode sofrer ingerência na condução de seus assuntos internos. Isso não é verdade. Historicamente, isso não é verdade. O Brasil sempre teve uma natureza pacifista, principalmente na sua história republicana, né? Não vamos para o lado do Império, não, porque senão a gente vai cair na Guerra do Paraguai. Mas, enfim, do ponto de vista da nossa história republicana, nós sempre tivemos uma conduta pacifista no plano internacional. Mas espera aí, o Brasil foi à guerra na Segunda Guerra Mundial? Foi. E por quê? Ora, porque a ordem econômica, a ordem internacional exigia um posicionamento do Estado brasileiro, né? Eu tinha ali uma profunda crise da humanidade, inclusive com uma profunda crise no âmbito dos direitos humanos, da prevalência dos direitos humanos que não estavam sendo respeitados, tá? E o que acontece? O Brasil foi à guerra, o Brasil admitiu ali intervenção armada, participar de forma armada do conflito, tá? Então, se a gente analisa a história brasileira e a história da República Federativa do Brasil, a gente percebe que o princípio da não intervenção, ele não é absoluto, tá? Em razão do princípio fundamental internacional da concessão de asilo político, toda pessoa vítima de perseguição, independentemente do seu motivo ou de sua natureza, tem direito de gozar asilo em outros estados ou países. Espera aí, tá certa essa afirmativa? Claro que não, gente. O Brasil rege-se nas suas relações internacionais pela concessão do asilo político. Mas quem pode obter o asilo brasileiro, né? Quem pode ser protegido pelo nosso Estado, pelo ordenamento jurídico brasileiro, recebendo um asilo político? Ora, o estrangeiro que bate na porta do Brasil e que comprove, tá, estar sofrendo uma perseguição ou de natureza política, ou de natureza filosófica, ou de natureza ideológica, ou então uma perseguição religiosa, tá? Então o estrangeiro está sendo perseguido pelo seu estado de origem ou por um outro país, tá? Por razões políticas, filosóficas, ideológicas ou religiosas. O que ele pode fazer? Bater na porta da República Federativa do Brasil e pedir a concessão de asilo político. Quem vai decidir se concede ou não é o presidente da República, tá? É uma competência, uma atribuição discricionária do chefe do Executivo da União, do presidente da República. Não confundam asilo político com pedido de extradição. Quem julga pedido de extradição é o Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso 1º, a linha G da Constituição da República, tá? Agora, a concessão de asilo político, a concessão ou não de asilo político, poder discricionário do presidente da República, tá? E aí, não é qualquer tipo de perseguição. Se eu tenho um estrangeiro que está sendo perseguido por ter praticado um crime comum no exterior, no seu país de origem, homicídio, por exemplo, tá? O Brasil não vai conceder asilo político a esse estrangeiro, ok? Letra E. A concessão de asilo político consiste não em princípio que rege as relações internacionais. Acabei de comentar, a concessão do asilo político é sim princípio nas relações internacionais, mas em direito e garantia fundamental da pessoa humana, protegido por cláusula pétrea, asilo político não é direito e garantia fundamental da pessoa humana. Asilo político é princípio nas relações internacionais. Artigo 4º, inciso 10 da Constituição, pode conferir lá no texto constitucional que vocês vão perceber. Então, qual que é a resposta, gente? Olha que questão boa da CESP, tá? A resposta é a letra A, porque aqui está acontecendo justamente o contrário da letra C. Olha a letra C, o princípio da não intervenção é absoluto, razão porque se deve respeitar a soberania de cada um no âmbito externo e porque nenhum Estado pode sofrer ingerência na condução de seus assuntos internos. Ok, o Brasil, nas suas relações internacionais, rege-se pelo princípio da não intervenção, mas em caso de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos
sobrepõe-se à própria soberania do Estado, ou seja, o Brasil vai intervir, vai admitir uma intervenção, tá? Resposta, letra A, eu tenho que sempre ponderar, né, qual que é o princípio, qual que é o valor mais importante. O Supremo Tribunal Federal, quando interpreta esse tipo de situação, ele usa a técnica da ponderação. Peraí, qual o princípio nas relações internacionais, no caso em tela aqui, no caso concreto, vai ser o mais importante, tá? A não intervenção, o respeito à independência nacional do outro país e a não intervenção ou a prevalência dos direitos humanos? Prevalência dos direitos humanos. Resposta, letra A, ok? Então, com isso, finalizamos a questão de número 2. Próxima questão, questão de número 3, daqui a pouquinho aí no Clube do Concurso Atualizar, no nosso canal privado, né, dedicado a questões comentadas pelos professores da Rede Atualizar de Ensino. Obrigado, até o nosso próximo vídeo com a nossa próxima questão. Olá, amigo do Clube do Concurso Atualizar, professor Emerson Bruno de volta aqui para resolver mais uma questão do canal privado do Clube do Concurso. Lembrando o seguinte, você consegue acessar a questão aí publicamente, tá? A questão que eu estou resolvendo aqui, é a questão que está na plataforma do Clube do Concurso Atualizar. Porém, somente você, inscrito no canal privado do Clube do Concurso Atualizar, é que consegue assistir esse comentário, né? Então você foi lá, adquiriu a mensalidade, fez a assinatura do canal do Clube do Concurso Atualizar, o canal privado do Clube do Concurso, e está assistindo aqui, né, a resolução dessa questão. Nós estamos no tema, né, direito constitucional, princípios fundamentais, bateria 1, questão 3, mas de qual banca examinadora? Estou resolvendo questões CESP, tá? Então, questões extremamente interessantes, importantes aí, vale muito a pena, tá? Você que estuda direito constitucional, estudar pelas questões do CESP, são questões muito bem feitas, né? Questões que colocam você muitas vezes para pensar. Vamos lá, deixa eu acessar aqui o Clube do Concurso, estou entrando na internet, né? No Google Chrome aqui, através do meu próprio celular, e vamos procurar aqui as questões em tela, né? Ou melhor dizendo, a questão em tela. Então, vou editar aqui, editoratualizar.com, eu já tinha separado aqui, editoratualizar.com.br, ok? Editoratualizar.com.br, e aí eu vou procurar aqui, tá lá dentro do Clube do Concurso Atualizar, Clube do Concurso Atualizar, ok, direito constitucional, princípios fundamentais, isso, princípios fundamentais, ok, e questões, bateria 1, estou na bateria 1, tá? E a gente vai para a questão de número 3. A questão de número 1 eu já resolvi, a questão de número 2 eu também já resolvi, muito boa a questão de número 2, e agora a gente vai para a questão de número 3, tá? Então, olha lá, questão de número 3, da bateria 1, tá? Tema, princípios fundamentais, questões CESP aí. Olha só a questão de número 3 aqui, Assinale a opção correta a respeito dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988. Repetindo, assinale a opção correta a respeito dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988, tá? Aí vem, letra A. A valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança indiscriminadamente quaisquer manifestações, mas apenas econômicas, capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional. Pare para pensar o seguinte, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil são, né, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Eu vou ter esse fundamento norteando, esse princípio fundamental, norteando a interpretação de questões meramente econômicas? Espera aí, gente, eu tenho toda uma ordem social vigente na Constituição brasileira. Quando a gente fala, né, dos direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, tá? Quando eu falo justamente, né, do artigo 6º até o artigo 11, ok, eu tenho uma preocupação com o mercado de trabalho, existe uma preocupação naturalmente econômica, mas jamais eu posso raciocinar que
que é uma questão meramente econômica, tá? Eu tenho uma questão referente ao quê? À vida em sociedade. Eu tenho uma questão, sobretudo aqui, ó, voltada para a concretização de objetivos da República Federativa do Brasil. Então, jamais, quando eu falo do fundamento valores sociais do trabalho e livre iniciativa, nós somos um país capitalista, mas o nosso capitalismo não é selvagem, tá? Ele não é um capitalismo liberal, sem qualquer tipo de regulação. Pelo contrário, ele vai ter ali os contornos, as limitações, as regulações, com o objetivo também de preservar os valores sociais do trabalho. O próprio fundamento já diz, valores sociais do trabalho. O trabalho não existe só para gerar lucro. Trabalho não existe só do ponto de vista econômico. A inserção das pessoas no mercado de trabalho, eu ter um bom trabalho, acesso ao mercado de trabalho, tem consequências, obviamente, sociais, tá? Então, eu jamais posso ter uma interpretação meramente econômica, meramente calcada no desenvolvimento nacional. Desenvolvimento hoje, gente, tem que ser no âmbito do desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, lembrem-se, eu tenho o aspecto econômico, o desenvolvimento econômico, eu tenho o aspecto ambiental, a preservação e otimização dos recursos ambientais, e também o aspecto social, tem que ter retorno para a sociedade, tá? Então, está querendo aí a afirmativa correta, né? Eu não vou marcar a letra A como correta. A valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança indiscriminadamente quaisquer manifestações, mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional. Quem marca isso nunca estudou a ordem social na Constituição Federal de 1988, tá? Letra B. O conceito atual de soberania exprime o autorreconhecimento do Estado como sujeito de direito internacional, mas não engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração. Eu vou marcar uma coisa dessa como sendo a resposta? Ok, nós temos a soberania brasileira, nós temos a capacidade de fazer valer no nosso território, o nosso ordenamento jurídico. A gente quer que os países, os demais países, respeitem a nossa soberania, respeitem a nossa independência nacional, no plano externo. Mas espera aí, quando eu falo do conceito de soberania, eu tenho que interpretá-lo do ponto de vista de um nacionalismo exagerado? Eu tenho que interpretá-lo no âmbito, de reconhecer o Estado como sujeito de direito internacional, ok, mas não engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração? Parem para pensar nos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Parágrafo único do artigo 4º, a formação de uma comunidade latino-americana de nações com integração política, social, econômica e cultural dos povos da América Latina. Quem marca, a letra B como sendo a resposta, nunca estudou o artigo 4º, os princípios do Brasil em suas relações internacionais, tá? Ok, o conceito de soberania exprime o reconhecimento do Estado como sujeito, inclusive no âmbito do direito internacional. No plano interno, a gente tem a manifestação da soberania brasileira, no plano externo, a independência nacional brasileira, tá? E isso engloba também os conceitos de abertura, cooperação e integração. Eu não posso falar que não engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração, tá? Nada a ver, em desacordo, inclusive, com os próprios princípios nas relações internacionais do artigo 4º, tá? Letra C, vamos para a letra C. A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizem o poder do cidadão de influenciar as decisões políticas. Começou bem, tá? Porque está falando do fundamento cidadania, e o fundamento cidadania no artigo 1º, ele não é simplesmente o direito que nós cidadãos temos de participar da vida política do Brasil, a capacidade, por exemplo, de votar e ser votado. Cidadania, no artigo 1º, inciso 2º da Constituição, não está apenas no âmbito dos direitos políticos, ser cidadão no âmbito dos direitos políticos, a capacidade de votar e ser votado. O conceito, o fundamento de cidadania no âmbito do artigo 1º é um fundamento muito mais amplo, é uma conceituação muito mais ampla, muito mais sociológica até
do que jurídica, tá? Então, por exemplo, se eu faço parte da associação de moradores do meu bairro, eu estou tendo uma atitude cidadã. Se eu, por exemplo, ingresso com uma ação popular para defender a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico, eu estou exercendo essa minha cidadania, tá? Então, o conceito de cidadania no âmbito do fundamento de cidadania, ele é muito maior do que a simples participação do cidadão nos direitos políticos, tá? Garantido ali no âmbito dos direitos políticos. Então, começou muito bem a afirmativa. A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizem o poder do cidadão de influenciar as decisões políticas, mas também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas discorde. É uma conduta cidadã você respeitar a legalidade, você respeitar as decisões judiciais, por exemplo, tá? Então, a afirmativa da letra C está correta. A cidadania envolve não só a prerrogativa que viabilize o poder do cidadão de influenciar as decisões políticas, de participar da democracia brasileira, mas também a obrigação de respeitar tais decisões, respeitar a vontade, a soberania popular, a vontade das manifestações políticas dentro do Estado Democrático de Direito, ainda que delas discorde. Ok, o meu candidato não foi o eleito, mas nós vivemos em uma democracia, nós vivemos em um Estado democrático de direito. Eu posso não concordar, eu posso discordar, tá? Mas eu tenho que aceitar, eu tenho que ter uma conduta cidadã, eu tenho que ser um cidadão vivendo no âmbito do nosso Estado democrático de direito, ok? Então, letra C está ganhando. Como eu falo, questão do acesso, vocês têm que sempre observar assim, qual que está ganhando? Quem está ganhando é a letra C. Letra D, tá? A dignidade da pessoa humana é conceito eminentemente ético-filosófico, insuscetível de detalhada qualificação normativa. Já começou mal, tá? Ok, a dignidade da pessoa humana é um conceito ético-filosófico, mas não eminentemente ético-filosófico, Eu posso ter outras conceituações para a dignidade da pessoa humana, tá? E aí vem, insuscetível de detalhada qualificação normativa, quer dizer que eu não posso ter uma lei, por exemplo, de tortura, não? Que qualifique o que é tortura, quer dizer que eu não posso ter tratados internacionais sobre direitos humanos que detalhe os direitos humanos, os direitos mais inerentes ali à pessoa humana. Então, olha como que a afirmativa já está, trazendo uma construção incorreta aqui, De modo que, de sua previsão na Constituição, não resulta grande eficácia jurídica, em razão do seu conteúdo abstrato. Gente, parem para pensar, nós temos uma Constituição que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, que tem como princípios nas relações internacionais do artigo 4º a prevalência dos direitos humanos, que tem toda uma carga de direitos humanos, consubstanciados em direitos, garantias no artigo 5º da Constituição. E vem o examinador e fala um negócio desse, de modo que a sua previsão na Constituição não resulta de grande eficácia jurídica. É claro que eu tenho grande eficácia jurídica, é claro que eu tenho uma série de... Eu tenho toda uma reverberação no restante do ordenamento jurídico, tendo em vista a alta carga de direitos humanos que a nossa Constituição possui, tá? Então, um absurdo aí a afirmativa da letra D, nada a ver. Letra E. O valor social do trabalho possui como traço caracterizador primordial e principal a liberdade de escolha profissional, correspondendo à opção pelo modelo capitalista de produção. Gente, quando eu falo valores sociais do trabalho, a caracterização primordial dos valores sociais do trabalho não é a liberdade de escolha profissional, ok, é livre o exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão, está lá no artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Tá? Só que quando eu falo dos valores sociais do trabalho, o grande objetivo é o seguinte, parem para pensar, a Constituição é de 88,
Em 1988, a gente ainda vivia um período de Guerra Fria, de dois grandes blocos, o bloco capitalista versus o bloco comunista, né? O bloco socialista. Era muito importante na década de 80 que um país se posicionasse economicamente no tocante a dizer qual é o sistema econômico adotado no respectivo país. Nós somos um país claramente capitalista. Por que nós somos um país claramente capitalista? Porque nós temos como fundamento a livre iniciativa. Livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil. Só que não é só a livre iniciativa. Livre iniciativa, mas com valores sociais do trabalho. Tanto é que valores sociais do trabalho vem antes. Vem antes justamente para mostrar isso. Os valores sociais do trabalho têm como traço caracterizador primordial delimitar, resguardar o trabalho, né, e as questões sociais do trabalho frente à livre iniciativa, frente ao capitalismo. Então, o nosso capitalismo não é um capitalismo selvagem, não é um capitalismo desenfreado, não vai ter uma mão invisível do Adam Smith regulando o mercado e ponto final, não, pelo contrário, nós temos o direito brasileiro, o Estado Democrático de Direito brasileiro, muitas vezes intervindo e regulando quando for necessário, tá? Eu tenho diversos órgãos, diversos mecanismos de regulação, diversos mecanismos de intervenção do Estado na atividade econômica, justamente com o objetivo de equilibrar livre iniciativa e valores sociais do trabalho. Então, o valor social do trabalho possui como traço caracterizador primordial e principal a liberdade de escolha profissional. Liberdade de escolha profissional, gente, está no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, tá? Então, quando eu falo dos fundamentos aqui, a conceituação é bem maior do que isso, né? Livre iniciativa, somos capitalistas, tá? Mas o nosso capitalismo não é desenfreado, o nosso capitalismo não é um capitalismo selvagem, pelo contrário, ele vai ser delimitado, ele vai ser controlado, ele vai ser justamente, né, garantido, né, harmonizado, vamos dizer, melhor dizendo, harmonizado com valores sociais do trabalho. Ok? Trabalho não existe só para gerar lucro, trabalho existe também para gerar retorno social, retorno para o trabalhador e retorno para a própria sociedade, tá? Então, resposta, letra C, questão de número 3, outra excelente questão da CESP, resposta, letra C. A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizem o poder do cidadão de influenciar as decisões políticas, mas também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas discorde. Ok? Então, com isso, resolvemos a questão de número 3, bateria 01, questões CESP. Qual que é o tema? Princípios fundamentais, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, logo em seguida aí, mas falando da questão de número 4. Então, questão de número 4, né? Nós vamos falar ainda de uma questão de múltipla escolha da CESP, aliás, do CESP, ok? Obrigado, até lá. De volta com a nossa bateria de exercícios aqui, sobre princípios fundamentais, questões CESP, bateria 1, questão de número 4 agora. Vejam só, né? TRT da 8ª região, Pará e Amapá, tá? Analista judiciário, área administrativa, CESP 2016. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Questão simples, está querendo saber quais são os objetivos da República Federativa do Brasil. Artigo 3º. Independência nacional é o objetivo? Princípio nas relações internacionais, o inciso 1º do artigo 4º. Solução pacífica dos conflitos, princípio, melhor dizendo, nas relações internacionais também. Artigo 4º, autodeterminação dos povos, outro princípio nas relações internacionais. D, construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Pode marcar, objetivo da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha só como é que a CESP, até mesmo quando ela vai fazer uma questão simples, né, bobinha, ela é mais maldosa do que as outras bancas examinadoras. Os objetivos,
Eles estão no texto da Constituição sempre no infinitivo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Só que a CESP sabe que isso é macete de professor de cursinho. A gente vira na sala de aula, no direito constitucional, e fala, ó, em regra, quando a banca é aquela banca copiou, colou, que copia e cola o texto da Constituição, lembre-se que os objetivos da República Federativa do Brasil estão no infinitivo. Ela sabe desse macete, ela sabe dessa dica de professor de cursinho. Aí ela não coloca construir, ela nunca coloca construir, ela coloca assim, ó, a construção. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Tá certo, é o objetivo da República Federativa do Brasil, resposta à letra D. Letra E, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Artigo 4º. Artigo 4º, inciso 9º, princípio nas relações internacionais, tá? Ó, aquilo que eu sempre comentei com vocês, questão sobre princípios fundamentais, a maioria das vezes compara artigo 1º, fundamento, com objetivos, artigo 3º, e com princípio nas relações internacionais, o artigo 4º, ok? Então, questão de número 4 resolvida, resposta letra D de dado, tá? Próximo vídeo, próxima questão, falando aí de número 5. Obrigado, até lá. De volta pelo canal privado do Clube do Concurso. Você aí, ó, que fez a assinatura, tá, do canal privado, tá acompanhando os comentários das questões do Clube do Concurso Atualizado. Lembrando que as questões estão lá disponíveis para qualquer pessoa. Qualquer pessoa consegue pegar o celular e sair resolvendo. Só que esse comentário privado, esse curso de exercícios, vamos dizer assim, online, né? Em cima das questões, é apenas para os assinantes do Clube do Concurso Atualizado, o canal privado do Clube do Concurso. Então vamos lá, ó. Questão de número 5 agora, bateria CESP, a bateria 01 da CESP, tá? Estamos em Direito Constitucional, princípios fundamentais. Então vamos lá, ó. Acerca dos princípios fundamentais expressos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, tá? A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Opa, então uma questão, ó, baseada no artigo 4º da Constituição. Repetindo, ó, a prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. Trata-se de princípio nas relações internacionais? Trata-se. Inciso 2º, tá? Depois, concessão de asilo político. Opa, inciso 10, tá? Também do artigo 4º, né? Princípio nas relações internacionais. Solução pacífica dos conflitos. Lembrem-se lá das aulas de direito constitucional. O Brasil é um país pacífico por natureza. A gente prega, sim, nas nossas relações internacionais, a solução pacífica dos conflitos. Então, ó, questão de certo e errado, afirmativa correta da CESP, certo, vocês vão marcar aí como certo, tá? A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica dos conflitos são princípios fundamentais, tá? Do artigo 1º até o artigo 4º, e são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil, justamente o artigo 4º da Constituição, incisos do artigo 4º, ok? Então, questão de número 5, também resolvida, essa bateria 01 da CESP, né? Uma questão bem tranquila aí, afirmativa, correta. Próxima questão, questão de número 6, até lá.